Olá pessoal, comandante Leonardo Matos aqui. Esse é o nosso Conexão Geo número 53. Hoje é sexta-feira, dia 29 de novembro de 2019. Eu vou começar falando nesse nosso Conexão Geo sobre uma atualização das instabilidades sul-americanas e eu escolhi 4. Eu vou começar com o Chile. Para mim, de longe, a mais preocupante aqui no nosso entorno do Brasil. Lembrando a vocês que as manifestações começaram bastante violentas lá no dia 18 de outubro, ou seja, nós já ultrapassamos a marca aí, de 30 dias dessas manifestações. Várias medidas foram tomadas, só que o tempo, obviamente, do Congresso, o tempo das leis e da burocracia não é tão rápido quanto os manifestantes desejam. O caso do Chile é um caso muito complexo, a violência muito acima do esperado e temos ainda visto muitos protestos em diferentes cidades do país com grandes prejuízos para a economia, comércio, destruição de algumas lojas e saques, ou seja, aquilo que começou como um protesto válido, legítimo, em função aí das dificuldades de parte da sociedade chilena, é importante que se diga isso, a economia do Chile estava indo em termos numéricos muito bem, mas faltou uma identificação, faltou a elite chilena entender que parte de uma massa da sua população não estava se sentindo satisfeita, essa massa estava uma massa silenciosa, meio que contida, e quando naqueles protestos que ocorreram em função do aumento da tarifa do metrô de Santiago, a polícia de Santiago, os carabineiros, né, que é a Polícia Nacional do Chile, agiu com muita violência, uma violência acima do esperado, aquilo como que soltou um animal aí que estava adormecido nessa massa insatisfeita e a coisa continua sendo fora do controle. Óbvio que tem aí alguns elementos externos com interesses na questão chilena. Derrubar o governo do Chile, sem sombra de dúvidas, é uma pauta importante para a esquerda latino-americana, que vem perdendo posição. Então, nós não podemos descartar o real interesse de lideranças de esquerda na América Latina de um modo geral, do México para baixo, com interesse na questão chilena. Mas não dá para dizer, não dá para colocar na conta dessas lideranças, dessa grande articulação aí que muitos discutem, a questão chilena. Isso é muito importante. Então são duas coisas diferentes. Uma coisa é realmente essa massa que estava adormecida, que se solta e tenta dar o seu grito aí de libertação. Mas temos também interesses de organizações, não apenas sociais e organizações, grupos políticos de países do entorno. Também não descartamos algum apoio de Rússia, por exemplo, que também tem sempre o interesse de fustigar esse entorno aqui dos Estados Unidos. A gente não pode descartar isso. Mas o caso do Chile, muito difícil de resolver. Estamos aí com previsões de nova Constituição para ser discutida, Assembleia Constituinte para o próximo ano, mas tem sido, a parte das reivindicações dos manifestantes vem na direção de tentar derrubar o presidente Piñera, que foi eleito democraticamente. Eu acho que isso aí tem que ser bastante frisado. A gente não pode aceitar passivamente que um presidente da República seja deposto por protestos, por motivos que não são assim suficientes para indicar, não são democráticos, né? Se Piñera errou, ele tem que ser julgado pela Suprema Corte chilena, etc., ou pelo Congresso chileno, um processo democrático de impeachment, se for o caso, mas não os protestos na rua querendo derrubar o Piñera à força. E um outro ponto só para fechar a parte do Chile, que eu gosto de lembrar: o Chile, desde que passou o governo dos militares para os civis, teve 14 anos de governo da esquerda chilena e não resolveu os problemas do Chile. Isso é importante, nós não podemos esquecer. Então, vários falando mal do Piñera, combatendo o Piñera, etc. Realmente é um milionário, faz parte de uma elite de centro-direita no Chile, mas o Chile foi governado 14 anos pela esquerda, que também não resolveu os problemas. Então a gente tem que ter muita cautela na análise com relação ao Chile, muito difícil de prever o que vai acontecer. Outro país importante do nosso entorno, a Bolívia. A situação na Bolívia até me surpreendeu, ela evoluiu positivamente.
a presidente interina, que era vice-presidente do Senado, que assumiu no lugar do Morales, que foi para o México, conseguiu mais ou menos estabilizar a situação. Em termos de violência, a Bolívia muito menos do que a situação no Chile atualmente. Conseguiram também votar uma lei que cancelar as eleições que ocorreram em outubro e as novas eleições devem ocorrer em maio do ano que vem. Bolívia, vamos aguardar, a princípio, o que pelo previsto nessa lei que foi votada, Evo Morales e o seu vice-presidente não podem concorrer, ou seja, foi confirmado aquele ponto que existe na Constituição boliviana, que depois de uma reeleição o candidato não pode tentar novamente voltar ao poder. Evo Morales ficou 14 anos no poder, tentou dar um golpe, digamos assim, e novamente ser candidato, teve toda aquela questão da fraude eleitoral. Então vamos ver para onde que a Bolívia vai. Inclusive o próprio partido do Morales votou a favor no Congresso boliviano dessa lei. Então vamos aguardar as eleições de maio. Espero que até lá não tenhamos mais problemas em termos de violência na Bolívia e que o processo democrático possa correr normalmente para que em maio do ano que vem ocorram novas eleições e que venha um novo candidato, um novo presidente na Bolívia, e que, de acordo com a vontade do povo boliviano soberanamente. Rapidamente também comentário sobre Colômbia. Vocês lembram que na semana passada, no podcast no 52, eu falei um pouco de Colômbia, tivemos protestos fortes no dia 21, na quinta-feira da semana passada. E essa semana os protestos continuaram, mas muito menos do que no Chile, não tem como comparar os protestos ocorridos na Colômbia. Eu pensei até que a morte de um jovem que protestou, que fez parte dos protestos em função de um estilhaço de bomba de lacrimogênio, acabou vindo a falecer essa semana. Achei que isso fosse, digamos assim, ser um estopim para que a violência voltasse a imperar ali na Colômbia, mas isso não aconteceu. O governo está tentando negociar com a oposição, com os movimentos sindicais, etc., mas não chegou ao ponto que Chile e Bolívia chegaram, bastante diferente. E a outro país aqui do nosso entorno, confirmando o resultado das eleições do Uruguai, a coalizão de centro-direita venceu as eleições, vão assumir, o presidente Lacalle Pou vai assumir o governo, a presidência do Uruguai em março. Eu acho isso positivo. A esquerda no Uruguai permaneceu por 15 anos, a democracia é isso, ou seja, uma troca, uma alternância de poder. Eu acho que é positivo, e o que a gente acaba vendo é que a Argentina vai ficar cercada, né? Uruguai centro-direita, Brasil centro-direita, Bolívia até o momento centro-direita. Vamos ver para onde vai as eleições, como serão as eleições em maio, e também Chile, por enquanto, centro-direita. Ou seja, a Argentina, a partir do dia 10 de dezembro, quando assume o novo governo, vai ficar cercada. Vamos ver como que a Argentina caminha a partir desse novo governo de centro-esquerda. Segundo tema para vocês, questão de Hong Kong. Domingo da semana passada tivemos as eleições locais, os candidatos pró-democracia, pró-movimento democrático, a grande maioria, esses candidatos foram eleitos, né? Mas eu acredito que isso não vai alterar o quadro de Hong Kong de uma maneira geral. Vamos ver para onde vão a questão dos protestos. Os protestos vão continuar, vão voltar a aumentar. Eles essa semana deram uma reduzida em relação à semana passada. Nós lembramos daquelas cenas na universidade de Hong Kong, cenas bastante violentas, o cerco da polícia em torno dos jovens, muita violência lá em Hong Kong. Essa semana diminuiu um pouco, e na prática também, em relação a Hong Kong, temos aquela lei que o Congresso americano submeteu ao presidente Trump, e ele ratificou nessa quarta-feira, ele sancionou a lei, assinou quarta-feira, que é uma lei, na verdade, que possibilitaria os Estados Unidos a pressionar os governantes de Hong Kong ou da China que não venham a cumprir as cláusulas democráticas. Na prática, na minha opinião, não vai dar em nada essa lei. O Trump está muito preocupado com a eleição dele, com a reeleição dele ano que vem. Tem essa guerra comercial com a China. Eu acho que a questão de Hong Kong, o Xi Jinping, a China, vai tentar, como já tem feito, não vai se meter, não vai mandar o exército em cima, a não ser que a situação realmente fique fora de controle, o que eu acho que não vai chegar. E o Trump também não deve usar muito essa lei contra o Xi Jinping, porque ele está querendo negociar da melhor maneira possível para os Estados Unidos a questão da guerra comercial. Então eu acho que a situação de Hong Kong, na minha avaliação, tende a reduzir, não escalar para uma violência maior,
Vamos continuar acompanhando, obviamente, lembrando que temos eleições em Taiwan em janeiro. Esse que eu acho que vai ser o ponto, esse tema das eleições de Taiwan, que eu acho que vão começar a surgir com mais força na mídia daqui a pouco, né, já que terão eleições presidenciais em janeiro lá em Taiwan. O terceiro tema que eu trago para vocês é o tema do Trump e seus desafios externos e internos. E eu trouxe 2 pontos na parte interna. Eu acho que é a notícia mais relevante da semana. O Trump está nessa batalha aí do impeachment, sem dúvida, como eu já comentei. Essa semana foi semana de feriado nos Estados Unidos, um grande feriado americano, então a coisa esfriou um pouquinho no Congresso. Em relação ao impeachment, eu acho que há uma grande possibilidade do Trump sofrer o impeachment na Câmara, mas não sofrer no Senado. Mas a grande notícia da semana foi o Michael Bloomberg, um milionário, um bilionário americano, a 9ª pessoa mais rica dos Estados Unidos. O Bloomberg, ele foi prefeito de Nova York de 2002 a 2013. Se candidatando pelo Partido Democrata para as eleições presidenciais. Eu acho que agora surgiu um candidato realmente forte para derrotar o Trump em novembro do ano que vem nas eleições. O Bloomberg tem um histórico ambientalista, bilionário. Pra vocês terem uma ideia, a fortuna do Bloomberg é maior do que o PIB de vários países, inclusive maior do que o PIB da Bolívia, maior do que o PIB do Paraguai, né? Pra vocês terem uma noção do tamanho da fortuna dele. E ele tem um discurso mais moderado em relação a outros candidatos democratas, como a Elizabeth Warren ou Bernie Sanders, por exemplo, talvez muito radicais. E o Biden, que tem também um discurso mais moderado, eu acho que ele, na verdade, ficou bastante chamuscado com essa questão da Ucrânia, que acabou expondo ele, o filho dele, e eu acho que o Biden já está fora da disputa real. Eu acho que o Bloomberg chega para vencer a disputa pelos democratas e ser realmente o candidato do Partido Democrata contra o Trump nas eleições. Na parte externa, o Trump tentou dar, digamos assim, um ar de diplomata, etc. Foi ao Afeganistão para visitar as tropas finalmente, né? Ele não tinha feito isso ainda e também anunciou que vai retomar as negociações com o Talibã lá no Afeganistão. Lembrando a vocês que essa guerra, a presença de tropas americanas no Afeganistão vem desde a questão do 11 de setembro de 2001. 18 anos que tropas americanas estão no Afeganistão, uma coisa inacreditável. E a promessa de Trump de retirar as tropas, na prática ainda não se concretizou, né? Mas o Trump visitou as tropas americanas lá num ato aí de tentar demonstrar preocupação com as tropas americanas, etc. Esse foi um primeiro movimento e também a retomada das negociações com o Talibã. O outro ponto na agenda externa que essa semana ganhou um pouco de mais destaque, questão da Coreia do Norte. A Coreia do Norte, o Kim Jong-un voltou a anunciar que o limite para ele é 31 de dezembro, em termos de negociação com os Estados Unidos. Os Estados Unidos vão ter que vir com alguma proposta mais concreta para iniciar uma desnuclearização da Coreia do Norte. O ponto aqui é que a Coreia do Norte está muito pressionada com as sanções econômicas impostas pela ONU, em especial pelos Estados Unidos, e o Kim Jong-un tenta negociar essa questão o mais rápido possível, colocou aí como uma data limite 31 de dezembro. Vamos ver como que o Trump consegue resolver essa questão, bastante complicada. A gente sabe da dificuldade do Trump em termos de relações exteriores, muitas trocas de liderança nessa área dentro do governo Trump, bastante confuso. Não sei como é que ele vai resolver essa questão do Kim Jong-un, porque acho muito difícil que a Coreia do Norte venha realmente abrir mão do seu potencial nuclear, mas, por outro lado, o país está sofrendo bastante com essa questão desse bloqueio econômico feito sobre ele. O Kim Jong-un está tentando aí ver o que ele consegue de positivo. Em termos de eventos futuros, continuamos, obviamente, acompanhando esse processo do impeachment do presidente Trump, que é importante, mas o ponto mais que eu destaco que vai acontecer na próxima semana, a reunião dos líderes dos países que fazem parte da Organização do Tratado do Atlântico Norte, da OTAN, vai acontecer em Londres no dia 3 e no dia 4, 3 à noite, é um jantar oferecido pela Rainha da Inglaterra, no Palácio de Buckingham, e no dia 4, efetivamente, a reunião
Vamos lembrar que o Trump, desde o início, vem reclamando muito dos países da OTAN que não contribuem em termos de defesa, ou seja, que os Estados Unidos está defendendo a Europa de graça, que ele espera que os europeus consigam aumentar os seus orçamentos de defesa. O Trump bateu muito nisso e, recentemente, agora em novembro, o Macron, presidente da França, vamos lembrar que o Macron tem aquela aspiração de ser o grande líder, né, que a Europa não tem, na verdade. Aliás, então, com falta de líder por tudo que é lugar, né, líderes falsos aí não faltam, mas lideranças efetivas, infelizmente, temos pouco ao longo do mundo. E o Macron tentou vir com essa história de que realmente a OTAN está passando por um momento muito difícil e voltando àquela tecla que a Merkel da Alemanha já tinha falado com relação à Europa não depender mais dos Estados Unidos, ou seja, ter uma defesa europeia independente dos Estados Unidos. É uma tendência, mas isso tem um custo financeiro alto, não é fácil. Os Estados Unidos é uma potência militar importante, muito acima dos outros países. Então, assim, não sei até que ponto esse discurso do Macron ele é real, é só um papo assim para o público interno, porque na prática fazer uma defesa europeia, separar, digamos assim, essa defesa europeia da OTAN, dos Estados Unidos, na prática é bastante complicado. Os Estados Unidos possuem muitos militares em território europeu, armas nucleares, etc. Então, eu não sei. Essa reunião vai ser bastante interessante de acompanhar. Como eu falei, 3 inicia, dia 4 é que efetivamente os líderes estarão sentados discutindo. Esse foi o nosso Conexão número 53. Lembrando a todos que todos os podcasts estão disponíveis no YouTube, mas também no Spotify. Desejo a todos um bom final de semana e uma boa semana. Até a próxima sexta-feira. Obrigado.